Bom dia, caros alunos do nono ano. A nossa aula de hoje é o máximo divisor comum e o mínimo comum de monômios e polinômios na página 117. Então vamos aí acompanhar, atenção, tá? Então veja só. MDC, máximo divisor comum, ou seja, máximo divisor comum de dois ou mais números, naturais. É o produto dos fatores comuns cada um com seu menor expoente. Cada um com seu menor expoente. Então, máximo divisor comum de dois ou mais números naturais é o produto, ou seja, a multiplicação dos fatores dos termos comuns, cada um com seu menor expoente. Ou seja, quando você fatora, decompõe o número, né, esses valores vão ficar em evidência. E o número que tem o menor expoente é que é o fator comum, certo? Então, por exemplo, temos aqui os exemplos. O exemplo 1, eu tenho o máximo divisor comum de 180 o outro 168 e 180 é igual. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai compor 168, aí vai compor 180. E aí você vê, por 2, né? Aí dá 8, dá 4. Por 2, aí dá 4, dá 2. Por 2, aí dá 2, aí dá 1. Por 3, aí dá 7. Por 7, dá 1. Quem é o meu? Aí é da composição 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Então, aqui, por 2 vai dar 90, por 2 vai dar 45, né? Por 3 vai dar 15, por 3 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Aqui vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, observe que aí eu tenho o 3. Observe que eu tenho 3, ó, que se repete. Primeiro passo, eu tenho 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Então, você pode pegar qualquer um dos dois porque são iguais, tá vendo? Então, aqui eu vou ter 2 ao quadrado, vou botar de azul que é melhor. Eu vou ter 2 ao quadrado, né, vezes, aí eu tenho 3 e 3 com expoente. Quem é o menor valor? Apenas o 3. Então eu vou pegar o de menor expoente, que é o 3. Isso é igual a 2 ao quadrado é 4, vezes 3, que é igual a 2. Então o meu máximo divisor comum é igual a 12. Ok? Então esse é o primeiro exemplo.
Já no exemplo 2, aí eu tenho agora, nesse caso, certo? Ó, vou voltar a explicação para você ver, ó, fator comum 2 ao quadrado e 2 ao quadrado, fator comum 3 e 3. Então você vai pegar os de menor expoente. Mas quem é o menor expoente de 3? Ó, é 1, né? Número 1. Então quando eu fiz a multiplicação, obtive, né, que é o que ele diz aqui, o produto dos fatores. É a multiplicação dos fatores, dos menores fatores, ou seja, os fatores comum que se repete, que tem os menores valores. Então, isso aí. Agora, o MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum. Mínimo comum de 2 ou mais números naturais. Mínimo comum de 2 ou mais números naturais. É o produto dos fatores. É o produto dos fatores comuns e não comuns cada um com seu maior expoente. Observe que o mínimo comum é o maior expoente e o máximo divisor comum é o menor expoente. Olha aí a diferença. Então, MMC, mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números naturais é o produto dos fatores comum e não comuns, cada um com seu maior expoente. Aí veja agora o exemplo. Exemplo 1, eu tenho o MMC, né, que é o mínimo comum de 168 e 180, ou seja, é igual. Aí você vai pegar esse aí e fatorar. Então você já tem fatorado 168 por 2, vai dar 84 por 2, 42 por 2, 21 por 3, 7 por 7, dá 1. Isso aqui equivale a, né, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. E aí você tem 180, dá compor, dá por 2, dá 90, por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Aqui você vai ter 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Agora preste bem atenção. Quando ele diz que é o maior expoente, aí você tem os maiores expoentes, você tem 2 ao quadrado, né? E você tem 1, 2, 3, aqui é o cubo, aliás.
você tem 2 ao cubo e 2 ao quadrado. São comuns porque se repete. Então você vai pegar o de maior valor, que vai ser 2 ao cubo vezes o 3. Você tem 3 elevado a 1 e 3 elevado a 2. Então você vai pegar o de maior valor, 3 elevado ao quadrado. Aí você tem 7 e tem 5. Não se repete nem o 7 e nem o 5, né? Então, quando ele diz que você pega os fatores comuns e os não comuns, são esses daí, ó, 5 e 7. E aí faz o produto, ou seja, a multiplicação dos fatores. Então, 2 ao quadrado, ao cubo vai ser 8, 3 ao quadrado vai ser 9, vezes 5, vezes 7, que é igual. Tudo isso multiplicado, né? Tudo isso multiplicado, aí eu vou ter o MMC, que aqui você multiplicando 8 vezes 9, né? 8 vezes 9 dá 72, vou botar aqui 72, vezes 5, ó, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 7, 35, 36, vezes 7, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 6, 42, 1, 4, 7 vezes 3, 21, 1, 4, 25. Ó, 2.520. Toda essa multiplicação. 2.520. Né? Como é o fator, o MMC. Então, voltando à explicação, para você encontrar o MMC, que é o mínimo comum, certo? Você vai, ó, multiplicar os fatores comum e o não comum. Comuns são aqueles que se repetem, e os não comuns são os que não se repetem. Então, você vai pegar os comuns e os não comuns, né? Fazer a multiplicação, que é chamado de produto, e aí encontra o MMC. Então, vê aí o exemplo que dá para você perceber com clareza, né, a diferença do máximo divisor comum para o mínimo múltiplo comum. Vou apagar para continuar com a nossa aula, tá? Então, preste bem atenção. Continuando com a nossa aula. Vou colocar aqui uma observação e diz o seguinte: quando dois ou mais números, quando dois ou mais números não apresentam fator primo, não apresenta fator primo comum, são chamados de primos entre si. Primo entre si.
Nesse caso, o MDC é igual a 1. E o MMC é igual ao próprio, ao produto deles. Aí, exemplo. Veja só a observação. Quando dois ou mais números não apresentam fator primo comum, são chamados de primos entre si. Primos entre si. Nesse caso, o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, veja só a diferença. O máximo divisor comum vai ser igual a 1 e o mínimo múltiplo comum vai ser igual ao produto, que quer dizer a multiplicação deles. Né? Foi o que foi feito nos dois exemplos anteriores, encontrando o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, certo? Aí venho aqui com exemplos. Aí tem aqui o exemplo, por exemplo, o máximo divisor comum de 4 e 9. Aí um número pequeno, é para ter entendimento. Então eu vou pegar o 4, vou decompor por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então essa decomposição deu 2 ao quadrado. Né? O 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então essa decomposição deu 3 ao quadrado. Então observe a decomposição dos números. E aí, no caso, 2 ao quadrado é diferente de 3 ao quadrado. Então não são fatores comuns. Então aqui vai ser igual a 1. Por que é igual a 1? Porque o maior número que divide 4 e 9 é 1. Não existe outro maior número para dividir os dois. Né? Então, de 4 e 9 não existe fator comum. Olha aqui o segundo exemplo. No exemplo 2, eu tenho o mínimo múltiplo comum de 4 e 9. Agora é o MMC. Aqui é o máximo divisor comum e lá agora é o mínimo comum. O que eu vou fazer? A mesma decomposição de 4, 2, aí dá 2 por 2 dá 1, eu vou ter 2 ao quadrado, de 9, 3, que vai ser 3 por 3 vai ser 1, que vai ser 3 ao quadrado. Então eu vou pegar, ó, porque não são fatores comuns, aí ele diz, né? No máximo divisor comum, os números são primos entre si. Nesse caso, o máximo divisor comum é igual a 1, porque não é fator primo comum. E o mínimo comum é igual ao produto, a multiplicação deles fatores. Então, nesse caso, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Então, 36 é o meu mínimo múltiplo comum. E agora, para finalizar a nossa aula, ó, copiar e responder os exercícios. Na página 118. Copiar e responder o exercício da página 118, ok? E aí a nossa aula
Finaliza por aqui e até a próxima. Tchau.